Nós falaremos hoje um pouco sobre, vamos começar o assunto e vai ter uma sequência sobre as nossas emoções e a nossa vontade, nosso desejo de fazer as coisas acionado com a nossa decisão de fazer as coisas. Como que isso funciona? Nós temos um desejo de fazer alguma coisa, nós temos uma vontade de fazer alguma coisa e nós fazemos outra coisa. Ou então nós pensamos, desejamos, queremos tomar umas decisões, tomar um ponto de decisão, modificar alguma coisa, como uma dieta, como funcionam as finanças da casa, a limpeza, a organização. Fazemos isto e poucos dias depois já mudamos de ideia, não estamos fazendo nada. Por que nós fazemos isto? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer, o nosso primeiro passo. Nós fazemos isto porque as emoções, ela não está no controle do eu, da nossa personalidade. Então, nós falamos eu quero, eu desejo, eu posso, eu escolho, eu decido, mas não é exatamente assim. As nossas emoções, elas estão sujeitas ao quê? O inconsciente. Então, ela é inconsciente. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós decidimos, vem dessa parte do inconsciente. Então, nós falamos uma coisa, decidimos uma coisa e fazemos outra coisa. Isto é bastante comum acontecer. Por que isto ocorre? Porque quando nós tomamos uma decisão pela vontade. Ah, eu estou com vontade de comer um lanche. Ah, eu estou com vontade de ir comer pizza. Ah, eu estou com vontade de tomar um vinho. Ah, eu vou com vontade de tomar uma cerveja. Ah, mas eu vou fazer vai ser só um pedacinho. Isto para quem está fazendo dieta. Vai ser só um pedacinho e depois é só um pedaço, dois, vai ser só uma cerveja, mas isso não é real. A pessoa começa a comer pizza, vai comendo, comendo, equivale a 12 pedaços, às vezes mais do que isto. A cerveja, que seria uma, vira 12, 13 latinhas. O vinho, que seria 2 dedinhos na taça, vira a garrafa inteira. Porque nós entramos em estados emocionais quando nós estamos fazendo isso. E nós vamos acessando esses arquivos emocionais. Como que nós acessamos os nossos arquivos emocionais? Através da memória. Uma memória, eu vou fazer uma linguagem bem figurada aqui, tá, gente? Porque se eu falar, tem muitas coisas que eu vou usar a figuração, que é para vocês entenderem, porque eu estou trazendo numa linguagem mais leiga. Então, é como se fosse essa memória, é como se ela fosse flutuante, e ela não está exatamente dentro do nosso cérebro. Os neurônios vão fazer essas sinapses, vão acessar isso, as emoções estão buscando ali nos dados que estão nesse processador de memórias, que é diferente daquela memória que a gente guarda algumas coisas e depois a gente fala, nossa, puxa vida, eu não lembro mais como é que foi, nossa, puxa vida, por que eu esqueci isso? Porque você não utilizou esse dados, ele cai lá no esquecimento. Mas aquilo que você fica utilizando o tempo todo, quando alguém fala para você de uma comida, por exemplo, imediatamente o nosso cérebro vai acessar esse processo de dados, esses processos de memória, e vai trazer uma memória agradável para você, pelos seus 5 sentidos. E aí você vai sentir no palato, nossa, que delícia! E aí você vai ficar com desejo de fazer isso. Lembrando que no nosso palato, as coisas doces é mais agradável. Então, ninguém fala assim, ah, estou com uma vontade
vontade de sair e comer um gilozinho na brasa. Ninguém fala um negócio desse porque giló realmente não é agradável. Ele é amargo, ele é desagradável, ele não é saboroso, mas a pessoa vai falar, ai, mas um pudim, uma pizza com queijo. Todas essas coisas que nós estamos fazendo, nós estamos acessando esses arquivos de memórias. E esses arquivos são acessados muito rápido, milésimos de segundos. Então você pensa numa coisa e você já vai ter uma resposta. Então, o que, que acontece conosco quando nós queremos esquecer uma coisa ou fazer uma. O que, que é esquecer uma coisa? Vamos lá. Vou pegar o exemplo de novo da dieta. Eu como tudo errado. Gente, eu estou fazendo o exemplo da dieta, porque a dieta é o exemplo mais fácil de entender nessa linguagem mais figurada, mais leiga que eu estou dizendo. Então, eu não como certo, eu como tudo errado. E aí, nesse momento que eu como tudo errado, eu falo assim, nossa, eu tô com vontade de comer tudo certo, fazer uma dieta saudável. A primeira coisa que nós fazemos é procurar na internet, procurar uma dieta, uma receita agradável, uma receita light, uma receita saudável. Nós procuramos essa receita e às vezes nós procuramos e vamos lá no supermercado comprar as coisas para aquela receita saudável. Por que que nós vamos lá no supermercado comprar? Porque nós não comíamos corretamente e nós precisamos buscar esse novo ingrediente. Só que eu estou com desejo. No momento em que eu pensei na dieta, eu estou com desejo, eu estou com fome, eu estou movimentando essas energias. E eu vou para o supermercado. E eu pego, as primeiras coisas que eu pego é a receita saudável, a receita light que eu vou fazer. Depois, como eu estou com fome, eu começo a circular pelos corredores, aí eu falo, um chocolatinho, vamos fazer de conta que é uma salada, uma comida salgada. Um chocolatinho, estou pensando aqui num chocolate a 80%, 70%. Nossa, mas esse trem é tão amargo. Mesmo quando está comendo giló. Não, vou levar o leite mesmo, que é mais gostoso e tal. E dali a pouco tem cerveja, tem vinho, tem lasanha, tem coxinha, são todos complementos que você comprou para aquela salada light que você ia fazer. Para aquela salada light que você ia fazer. E aí você chega em casa com aquela mundaréu de coisa, faz todas as coisas saborosas e a salada light ficou no esquecimento. Você não. Ou então você pega uma receita desta e aí você, olha, eu estou comendo light. Só que você coloca coisas não light na salada para dar sabor. Maionese, ketchup, mostarda, sei lá, mas o que que você coloca na salada, porque eu sou um zero à esquerda na cozinha. E aí, a salada era uma vez light, não é mais? Porque ela está incrementada. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está acionando vontade com desejo. E todas as vezes que nós acionamos vontade com desejo, aquilo que nós queremos fazer não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque nós vamos nos auto-sabotar. Amanhã eu faço. Por que que a dieta é sempre na segunda-feira? Você está no sábado e a dieta é sempre na segunda-feira. Porque eu vou torrar tudo que eu posso comer no sábado e no domingo. Quando chegar na segunda-feira, você está passando mal e esquece da dieta e coisa parecida. Então você fica num ciclo negativo, num ciclo perigoso, porque você está sempre acionando vontade com desejo. Então, nós temos que fazer
uma ação diferente, vontade com decisão. Eu tenho que tomar uma decisão e essa decisão ela tem que ser racional, ela tem que estar no eu consciente. Eu preciso ter consciência que vou fazer isso, porque senão eu estou fazendo lá no campo de memória. Eu estou fazendo onde? Nos meus instintos ou no meu dever, eu estou fazendo no inconsciente. E o inconsciente vai fazer o favor de apagar tudo do seu consciente, porque ele não trabalha com verbo, ele não trabalha com a palavra, ele trabalha com o quê? Com sensações. Então, ele vai trabalhar com sensações, ele vai continuar te estimulando e te estimulando muito. Então, o que, que você está abrindo? Uma série de janelas, agora eu vou utilizar uma frase do Dr. Augusto Cury, uma série de janelas killers, umas janelas que te matam, umas janelas negativas, umas janelas de memória que faz com que você se sabote o tempo inteiro. E essa sabotagem vale para a dieta, para o trabalho, para tudo na sua vida. Tudo na nossa vida ele é feito desse jeito. Então, quando nós fazemos a decisão, como é que nós tomamos essa decisão? A primeira coisa, vou continuar ainda usando o processo da dieta por ser mais fácil. A primeira coisa que nós vamos fazer quando nós queremos fazer uma coisa, eu tenho um mentorado que eu disse isso. Você vai fazer a dieta? Vou. Você vai entrar bonitinho? Nós vamos fazer um programa de 3 meses. Ele precisa perder bastante peso, não é pouco, ele precisa perder bastante peso. Então, nós vamos fazer um programa de 3 meses para você perder 10 quilos. O que, que você precisa fazer? Primeiro, uma boa nutricionista. Ele passou numa nutricionista, nós não chegamos, nós não gostamos, coisa ele foi em outra nutricionista, passou um programa alimentar correto, porque, gente, não adianta, eu quero perder peso e eu fico inventando, eu vou entrar na internet, tem coisas maravilhosas na internet, vira e mexe, eu também procuro alguma coisa para fazer lá na internet. Só que você não está fazendo uma coisa regrada, você está fazendo, deu vontade, deu desejo, deu vontade, deu desejo. Então, a nutricionista, ela vai te passar o que é o café da manhã, o que é o almoço, o que é o jantar, direitinho da semana toda, o que você pode comer, o que você não pode comer, de que maneira que você vai comer. Na mentoria, a gente vai conversando e ajustando isso. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, se você precisa perder muito peso, é necessário que você faça atividade física, porque você quer perder peso sem adquirir peles. E se você é bastante jovem, eu digo assim, antes dos 40 ou ainda nos 40 com 40 e algum pouco, se você perder bastante peso fazendo atividade física, você não vai ter problema de pele, porque você ainda tem bastante colágeno, você ainda tem uma estrutura física que não vai fazer com que você fique com pele. Agora, se você já passou de 45, você sabe que se você vai perder peso, bastante peso, você vai ter um problema de sobras de pele que vai ter que resolver depois. Então a pessoa diz assim para mim assim: "Ai, Sônia, eu até pensei em fazer a dieta, mas sabe o que que acontece? Depois eu vou ficar pelancuda. Deu o que fazer para me descobrir o que que era pelancuda?" A pessoa me disse isso. Então é a pele sobrando, é a pele balançando. Gente, esse é um segundo problema. Lembra que você está colocando a carroça na frente dos cavalos? Porque primeiro você tem que perder peso, para depois você se preocupar com a pele. Mas tem muitas pessoas que fazem isso. Dá para fazer a perda de peso sem as benditas cirurgias bariátricas? Lógico que dá. Então, o que você tem que fazer? Vontade com decisão. Então, aí você vai para uma academia, você vai fazer atividades físicas, pilates, vai fazer essas atividades físicas em casa, vai caminhar. Eu não tenho dinheiro para a academia. Eu dou uma série de explicações de exercícios que você pode fazer em casa, que você não vai, que você vai conseguir fazer essa mudança. Muito bem.
Você tomou a decisão, você foi no nutricionista, você foi na academia, você começou. Agora, o próximo passo, o quinto passo, é o quê? Fazer uma vistoria geral na sua casa e limpar tudo que não presta. Mas não pode limpar tudo que não presta, igual uma mentorada minha. Ela falou assim: Sônia, eu vou comer tudo, quando acabar tudo eu começo. Não, criatura de Deus. Junta todas essas coisas e você não vai comer mais, mas tem um monte de gente na rua que uma bala, que um chocolate, que um biscoito vai fazer muito bem, a pessoa está desejosa daquilo, vai distribuindo, distribui isso nos faróis. Tem uns montes disso aqui. E compra as coisas saudáveis. Não vá para o supermercado com fome. Come primeiro. Vá para o supermercado quando você tem uma lista grande. Não fica indo no supermercado a todo instante, porque na verdade você está fazendo a autossabotagem de ir no supermercado para comer e comprar coisa que não presta. Esses são os passos. Então, o que é a decisão? A decisão aliada à vontade, cisão, você rompeu com seus hábitos anteriores, agora você está com um novo hábito. Então, isso vale para a dieta alimentar, para quem bebe muito. Tem algumas pessoas que na bebida faz o seguinte: eu bebo muita cerveja, eu vou mudar para vinho. Porque vinho você toma um pouco menos, você vai degustar, blá, blá, blá. E aí a pessoa abre o vinho muito bonitinho, coloca a taça, tudo lindinho. E ele está sozinho ou sozinha. Gente, a gente toma toda uma garrafa de vinho quando a gente está mergulhado numa raiva, numa emoção, numa coisa, ou quando a gente está comemorando com amigos. Aí a pessoa toma tudo, então não é de deguste aí. Aí o que que é? Uma fuga. O que que é isso? Um mecanismo de defesa. Por isso que eu falei que essa série que nós começamos hoje vai ter várias lives para falar isso. Eu vou falar de mecanismo de defesa, eu vou falar de uma série de coisas. O que que é isso? É um mecanismo de defesa. E vai trocando de bebida para bebida. E admitir que é alcoólatra de jeito nenhum. Aí eu não sou alcoólatra e eu não sou adicto. Então, gente, olha, é o seguinte: quando nós precisamos fazer uma coisa que machuca o nosso corpo, que machuca a relação com a sociedade, que você não é mais aceito, você está fazendo isso pelo esvaziamento do seu eu. Você não sabe quem é você já se perdeu faz um monte de tempo e você está fazendo uma fuga, uma necessidade de suprir o que está faltando dentro de você. Mas o que está faltando dentro de você? É você. Ai, não, mas eu acho que é o outro. Não é o outro, porque ninguém vive dentro de nós. Dentro de nós, a nossa psique, ela é só nossa. E eu sempre falo aqui na live: se vocês não gostam desse individualismo que existe no nosso cérebro, na nossa psique, tem que reclamar com o fabricante. Então, vai lá reclamar com o fabricante que você não gostou muito da como veio a peça. E aí é outra coisa. Então, nós somos indivíduos. Então, não é o outro que está faltando dentro de nós. Somos nós. Outra coisa, a pessoa, ela tem essa necessidade, esse vazio, essa angústia, e aí ela procura uma pessoa para namorar, para viver, para. Por quê? Porque vai transferir a sua angústia só por um tempo para outra pessoa. Se a outra pessoa é um angustiado também perdido, vocês já viram o que que dá nessa fritada de ovos, né? Em vez de um problema, você tem dois. E isso causa um transtorno muito grande na sua vida e em quem circula ao seu redor. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade imensa em lidar com o livre-arbítrio. O que que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é as minhas decisões, as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero.
Ele vai até onde começa o desejo da outra pessoa que mora conosco, que vive conosco. Mas o que acontece quando é marido, quando é esposa, quando é filho? Pais, o que acontece? Nós achamos que temos autoridade suficiente para tomar decisão pela outra pessoa. E isso, gente, causa um transtorno na nossa vida. Por quê? Porque nós começamos a carregar o nosso problema e o problema do outro. E se o outro gostou que você está resolvendo o problema dele? Você já imaginou que coisa boa? Você já imaginou você acordar de manhã, assim, você abrir os olhos e tudo ao seu redor está perfeito? Tá tudo limpo, tá tudo organizado, tá tudo no lugar. Você vai pegar a sua roupa, ela tá impecável. Gente, lembra daqueles desenhos? Eu não lembro daquele desenho, era os Jetson, né? E aí eles faziam assim, um espaço de mágica e ficava tudo lindo, maravilhoso, o cabelo, e descia no negócio igual de bombeiro, e saía e pegava o carro voava. Não é dessa maneira, isso é fantasia, e a fantasia é legal, a gente gosta da fantasia. A fantasia ela é boa quando ela é criativa, ela faz você realizar coisas no mundo real, no mundo físico. Mas se ela for uma fantasia improdutiva, ela só faz você gastar energia, gastar energia, gastar energia e não sai do lugar, fazendo todas as coisas erradas. Então, o livre-arbítrio é o espaço concedido que nós damos a outra pessoa de tomar decisões junto conosco. E aí, quando a gente fecha uma regra com essa regra vale até a próxima DR. DR é discutir o relacionamento, nesse caso, quando é uma família, é discutir o relacionamento familiar. Então, é uma DRF, que é o quê? É o ambiente, como que você está me tratando, como que eu te trato, quais contas que você paga, o que que você limpa, o que que você faz. Aí, lembra, gente, eu vou me auto-intitular. Se eu tivesse que cozinhar, se a regra nessa DR fosse a Sônia faz comida, a gente morreria de fome. Por quê? Porque nós temos uma regra de dinheiro, então, se temos uma regra de dinheiro, não pode quebrar as regras financeiras. E a Soninha, ela abre a geladeira, ela vê os ingredientes que tá lá, e aí ela diz: olha que coisa linda, tem cenoura, tem tomate, tem pepino. Ela fecha a geladeira e volta para o escritório. Vai inventar outra coisa, vai fazer outra coisa. E tem um Antônio ali para ficar. Você comeu, Divine? Tem o outro Antônio. Você comeu, Divine? Você fez comida, tal? Então eu confesso aqui para vocês que eu como porque o Toninho tem o cuidado de deixar pronto, deixar arrumadinho. Às vezes ele é tão elegante que ele deixa o prato certinho, com papel filme. Na hora do almoço, eu vou lá, tiro o papel filme, jogo no micro-ondas e meu prato está pronto. Isto é conquista, tá bom? Porque a gente só consegue as coisas com merecimento, não é folgadez. Nós dividimos as tarefas nas coisas certas. Eu não gosto muito de cozinhar, eu só cozinho na emergência, cozinho bem, muito bem, mas não é exatamente o meu talento. Toninho diz que eu cozinho melhor do que ele, mas não é o meu talento. Não é a coisa que eu faço de alma que eu me entrego. E ele sim, ele acha que é uma alquimia, coisa parecida. Então a gente troca os talentos, reconhece quem tem um talento. Então, isto é muito importante. Isso é muito importante. A outra coisa muito desagradável que acontece na vida das pessoas é a pessoa dar palpite na vida no coisa que a outra pessoa está fazendo. Você arrumou o quarto dessa maneira, e aí a pessoa chega e diz assim: por que você arrumou isso? Eu não gostei. Uai, é o seu quarto?
Então, por que é que você está interferindo no quarto da outra pessoa? Ela gosta daquela maneira. É igual roupa. Você coloca roupa que te faz bem, que você gosta, que te faz feliz. Olha, eu tô com um colete muito gostoso, eu ganhei esse colete. É gostoso, é bonito, combina comigo, é uma cor quente, combina com o meu cabelo. Agora, se eu pegar uma roupa que não combina comigo, eu não posso usar porque a pessoa acha que fica lindo para mim. Ai, usa isso daqui que vai ficar lindo em você. Aí você olha para aquilo e você não achou lindo. Ai, eu vou agradar a pessoa, sabe? O que que ela vai pensar? O que que ela vai sentir se eu não usar? E você, criatura de Deus? O que que você vai sentir? Aí o que, que vai acontecendo? Engole uma coisa, aceita outra coisa. Chega uma hora que você não é mais você, então você vive vidas roubadas. O que, que é vidas roubadas? Você tira um pedacinho de uma pessoa, um pedacinho de outra pessoa e de outra pessoa, e você faz ali um Frankenstein emocional. Eu como macarrão porque minha mãe ama. Eu como salada de rúcula com chicória porque meu pai era apaixonado. Não tem nada seu, só tem do outro. Então nós temos que tomar cuidado. Isso vai ficar mais profundo nas próximas mentorias, mas a gente tem nas próximas lives, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí eu quero, dentro dessas emoções e dentro disso que eu estou falando, e dentro dessa facilidade que nós temos de acessar janelas que podem nos matar no sentido emocional, nos deixar ruim, depressão, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, pensamentos ruminantes, tags, o transtorno da ansiedade generalizada e muitos outros transtornos. Às vezes acontece coisas na nossa vida que nos joga num estado de borderline, a gente fica maluco, explode, grita, fala um monte de bobagem, fala um monte de besteira, e a palavra falada, ela não tem conserto. Se está dentro de você e você conseguiu se conter, você engoliu, você modificou, você ressignificou, você mexeu essas energias, legal, lindo. Mas se você falou, a outra pessoa vai precisar de um tempo para digerir isto. Porque o meu pensamento, a minha atitude é completamente diferente do pensamento e da atitude do Antônio José, o Toninho. Ele tem um pensamento e uma atitude diferente da minha. Se eu falar alguma coisa para ele desagradável, a probabilidade de quando ele chegou na porta ele já esqueceu é muito grande. Mas se ele falar uma coisa desagradável comigo, o que que a Soninha vai fazer? Vai ruminar. Eu não tenho quatro estômagos igual vaquinha, mas vai ruminar. Por que será que ele falou isso para mim? O que será que ele quis dizer com isso? Poxa, mas eu faço tanto esforço, eu faço tanto, eu ajudo, eu colaboro, eu dou o meu melhor. E por que que ele falou isso para mim? Aí você vai perguntar para a criatura, ele fala, falei o quê? Quando? Ah, não lembro. E isso é um ato falho no elemento masculino. A gente fala, né? Vou brincar aqui, o fabricante falou assim: ah, as mulheres são rápida, ágil, inteligente, dinâmica, faz mil coisas pensando em 200 outras mil, fica linda, maravilhosa, consegue mudar o rosto com uma maquiagem, com uma roupa, se equilibra em cima de um salto, anda na corda bamba e ainda toca música, ou seja, assobia chupacana, né? Deixa eu dar uma compensação para os homens, não por um esquecimento das palavras negras. Só pode, né? Só pode. Por quê? Brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Mas eles têm mesmo essa tendência de não lembrar o que falou. Mas eu falei isso, mas quando que eu falei isso? Você tem certeza que eu falei isso? Aí você fala assim, da próxima vez eu vou gravar.
Você grava, mostra para ele, ele fala assim: não, eu não falei isso, não. Tá gravado, é a voz da criatura, é a voz de Deus, é a voz da criatura e a criatura está negando ainda que foi ela. Então, a palavra falada, quando você fala, quando você, ela é como uma seta. Ela pode não atingir o alvo, mas ela vai ferir, ela vai magoar, e não tem jeito, gente, de ir lá e catar a seta e vou enfiar aqui. Catei as palavras no ar e vou enfiar aqui dentro. Não tem jeito. Então, quando a pessoa fala muito isso, e quando o relacionamento é baseado muito em agressões, e aí a pessoa diz assim para mim assim, ai, Sônia, mas eu amo. Você o ama, mas o que está na memória dele, o gatilho de memória da pessoa que está vindo toda hora, toda hora, toda hora, são as agressões. Não, não é a coisa linda, maravilhosa que você falou. Gente, isso já foi provado. Já fizeram pesquisa, já mandaram pessoas viajar com tudo pago, com tudo grátis, fazendo uma pesquisa. Um lugar lindo, maravilhoso, extraordinário. 15 dias de puro prazer. E dentro da pesquisa, estragaram um dia da pessoa na volta. Ela teve que ficar lá no aeroporto o dia todo e tal. Ele falou que tinha extraviado a mala. Não era, fazia parte do teste. Aí na semana seguinte a pessoa foi para responder os questionamentos, ela sabia que tinha que responder. Qual é a coisa que mais marcou a sua viagem? Ah, eu fiquei 5 horas preso no aeroporto. Você passou 14 dias no paraíso. Só se lembra da coisa ruim. Por quê? Porque o nosso cérebro foi preparado para isso. Porque os nossos antepassados, eles viviam uma vida muito, muito dura. De vez em quando é bom a gente fazer uma reflexão, sabe? Sentar em algum lugar e fechar os olhos e fantasiar, tentar lembrar os nossos antepassados lá na época das cavernas, das savanas. Não tinha roupa, não tinha casa, não tinha comida na hora, pronto, tinha que caçar a comida, tinha que caçar com as mãos limpas, não existia fogo, não existia roda, não existia eletricidade, muito menos a internet. E ele tinha que se virar. Você acha mesmo que os nossos antepassados ficavam andando, igual o Ferdinando? Quem é da minha época lembra do Ferdinando, né? Andando pelo pasto, com a flor, cheirando a florzinha. Gente, o Ferdinando é um desenho de um boi, um touro, que era bonzinho, sabe? Que cheirava florzinha. Vocês acham mesmo que os nossos antepassados ficavam assim? Eles estavam em estado de alerta o tempo inteiro, porque a qualquer momento eles poderiam morrer, será atacado por um bicho selvagem. Hoje nós vivemos uma coisa muito semelhante, porque nós vivemos numa selva. Nós temos medo das outras pessoas e nós vivemos num ambiente perigoso, mas nós temos outros recursos que não existiam naquela época. Então, a gente não precisa acionar o neuroticismo a tal ponto. O neuroticismo é um traço de personalidade, vou falar aqui também, que ele tem a função de identificar ameaças, perigos e colocar a gente em alerta. Agora, se ele identifica, se essa emoção desregulada identifica um perigo onde não existe, o que que você faz? Você vira o quê? Você vira uma pessoa com várias outras síndromes. Agorafobia, toque, manias de se prender, eu estou em perigo, fechar a porta, trancar por 3, 4, 5, 6, 7 fechaduras, fazer isso, fazer aquele outro, e desesperado numa agonia. Por quê? Porque o traço de personalidade, o neuroticismo, está jogando a pessoa num estado de perigo, de alerta fenomenal. Mas não é só um perigo externo. Às vezes a pessoa está nesse traço de personalidade, está nesse neuroticismo dentro da casa dele. Ele grita com o outro,
Ele não consegue falar baixo, ele não tem esse tom de voz. Ele não. Gente, o meu tom de voz foi aprendido ali no fono, tal, mas vamos aprender, todo mundo pode aprender isso, sabe? Então, não sabe falar com calma, não sabe falar com paciência, não sabe expor o que quer, o que deseja, é tudo aos berros. E aí, quando a outra pessoa vai falar, é agressiva. Que é isso? É uma selva lá na savana. Que nós estamos sendo? Vamos brincar aqui? Um encontro de rinoceronte com um elefante, um encontro de um rinoceronte com um mamute. Mas mamute é a mesma coisa que elefante? Sei lá, eu só sei de rinoceronte, um tigre, né? Um tigre. É o encontro de um tigre com outro tigre, duas feras se degradando por questões assim óbvias que a calma, que a tranquilidade levaria a um processo de paz. Nas emoções amorosas, a mesma coisa. A pessoa vai vivendo uma rotina, cai num padrão, numa rotina. Sabe? O primeiro dia, eu gosto sempre de falar isso. Quando a gente está namorando, a gente está lá na paixão, a gente está feliz da vida, é espetacular. Aquela pessoa é a pessoa que vai fazer, vai mudar a nossa vida. Mentira! Quem muda a sua vida é você. Mas vamos lá, vamos fazer de conta. E aí você fica toda bonita, toda elegante, não senta para amassar a roupa, porque senão vai amassar a roupa. O moço chega, te elogia, para lá, você sai. Blá. O processo de namoro, o processo de noivado, o processo de casamento. O dia do casamento é uma coisa espetacular. Salvo exceções, eu conheço algumas pessoas que o dia do casamento foi um desastre, mas eu salvo exceções. O dia do casamento é uma coisa gostosa, é uma coisa feliz, e se dança, vai fazer a lua de mel. Não sei por que chama lua de mel. Porque depois vai virar lua de fel, eu acho. Então a lua de mel é só a hora que está ali na coisa. Vou descobrir, vou pesquisar por que chama lua de mel. Aí faz isso, volta e começa uma rotina. Todo dia a mesma coisa, todo dia do mesmo jeito, todo dia você é desagradável, todo dia você é briguento. O marido ou a mulher, aquele que está recebendo esses ataques, diz assim: onde é que estava guardado esse monstro? Porque quando eu namorava não era assim. Mas o que acontece conosco? A gente acha que não, mas onde que estava guardado esse monstro, coisa parecida? É aquela situação, gente. Casamento, ele é uma caixinha fechada. Você comprou a embalagem, você comprou o papel de presente, o laço de fita. É isso que você comprou. Por quê? Porque quando você está namorando, você mostra só uma face. Você não mostra a outra face. E não importa se você namorou um mês, 5 anos, 10 anos para tomar a decisão. Você continua ali na embalagem. Daí você casa, você tem que abrir a embalagem. E quando a gente abre a embalagem, nem sempre tem o docinho que a gente quer. Geralmente, está vazia de conteúdo, está vazia de virtudes, está vazia de outras coisas. E esse vazio aqui é a primeira decepção, e essas decepções você vai guardando, guardando. Com o tempo, o príncipe e a princesa viram um sapo que está entalado aqui. O correto qual que é? Você falar, olha que eu tenho um sapo na minha garganta. E você provavelmente também tem um sapo, vamos sentar, vamos conversar, resolver isso. Mas lembre-se sempre, a gente tem que falar quando a gente pode dizer as melhores palavras. Porque quando a gente espera demais, elas vão extrapolar. E quando extrapola, as consequências depois vêm catando os caquinhos. E aí, o que acontece num caso desse? A pessoa que é a mais ofendida,
Gente, para pensar numa coisa. Separação, separações, elas ocorrem o tempo inteiro, aos montes, todos os dias. Igual óbito, igual nascimento, igual acidente de carro, todos os dias estão acontecendo todas as coisas da vida humana. E entre as coisas da vida humana que acontecem todos os dias são as separações. E nas separações sempre tem uma pessoa que sente que se libertou e uma pessoa que foi ofendida. É a balança que está magoado, que está ferido, que sofre. A pessoa que se libertou vai viver a vida dele leve como uma garça. A pessoa que está ferida, que está magoada, ela precisa, ou ele precisa, se construir de novo. E esta construção, ela vai acontecer logo, rápido ou demorado, de acordo com o que a pessoa entenda as fases do luto, porque uma separação é um luto. Entendeu? Então, a primeira coisa que começa é que a pessoa se nega a achar que é um luto. Então, ela está na negação. E aí ela quer encontrar uma resposta, um porquê que aconteceu aquilo. Só que não tem uma resposta, são milhares de respostas. E aí a pessoa fica sofrendo vontade e desejo. Eu queria saber o porquê, vontade e desejo. Ela fica buscando a mesma imagem, a mesma história, a mesma gatilho de memória, vai fazendo o fluxo, e vai fazendo o fluxo, e vai fazendo o fluxo. E essa pessoa vai ficando doente. E isso demora um tempo, porque vai passar pela negação, vai passar pela raiva, pela barganha, pela depressão para chegar na aceitação. Quem vai ter paciência com essa pessoa que está sofrendo? Poucas pessoas terão paciência. Por quê? Porque a pessoa vai repetir a mesma história. Só que a pessoa precisa. No meu trabalho é o que eu escuto e eu amo isso. Você não imagina como que eu fico feliz quando a pessoa vem para a terapia e elas me dizem assim: eu preciso falar. E ela realmente fala o que está doendo. Quando ela realmente começa a falar o que está doendo, ela começa o processo de cura. Só aí começa o processo de cura. E aí eu fico emocionado quando a pessoa faz isso, eu fico feliz. Mas eu também choro, eu também me angustio, eu também fico triste quando a pessoa vem, fala, sai, vem. E é como se ela estivesse repetindo um filme, até que ela vai ter coragem. Só que eu preciso ter paciência para isso, eu sou psicanalista, eu preciso ter esse equilíbrio emocional de esperar a hora certa da pessoa. Senão eu não seria um excelente profissional. E aí a pessoa vai falar, e a pessoa vai se abrir e vai começar. E aí a pessoa vai sair da vontade, desejo, para vontade, decisão. Não, eu não vou mais buscar esses gatilhos, não vou buscar mais essa janela, eu vou fechar, vou passar uma trava quando eu estiver pronta. Eu vou trabalhar, eu vou ressignificar isso. Eu não estou pronta agora. E começa a viver outras coisas. O problema está lá? Lógico que está lá, só que não está ferindo mais, não está magoando mais. Quando você consegue fazer toda essa fase do luto, ela para de ferir, para de magoar e você ressignifica essas energias. Eu passei por uma separação e no primeiro momento da separação, ele era muito dolorido para mim. Porque aconteceram coisas que geralmente não acontecem numa separação. Então, são coisas que estão mais ligado a coisas que as pessoas nunca acontecem numa separação. São coisas financeiras, são perdas dos bens. Então, eu fiquei a Lia está ali de prova, que eu fiquei numa situação super delicada. Ela falava para mim assim: Sônia, eu não acredito que você vai passar por isso.
dependendo, inclusive, da caridade alheia familiar, porque é uma caridade alheia familiar. E foi muito difícil sair disso. Então, no começo, se alguém me falasse dele, eu enchia os olhos de óleo. Não era sentimento de amor, era sentimento de mágoa, de raiva, de desespero, de angústia. Eu estava levantando do zero, depois de uma vida construída. Então, eu tinha essas reações. As pessoas olhavam para mim assim. A Lia já falava assim para mim assim, você não está bem, né? Quer subir tomar um café ou então quer ir na padaria? Por quê? Porque as pessoas chegavam. A pessoa vinha no meu trabalho e dizia assim: ah, eu vim aqui te convidar para você almoçar na minha casa no domingo, com a companheira, com a nova companheira. Sabe, uma pessoa que eu gostava muito, gosto ainda, tá, gente? Nunca deixei de orar por ela. Não tem nada a ver a pessoa ter separado, coisa parecida. Mas dele eu tinha raiva, dele eu tinha mágoa. Eu falava, como que eu vou? Não posso. Só se for para me levar veneno para pôr na comida. Então, a gente passa por essas coisas. A gente passa por essas coisas. Depois, foi passando o tempo, eu fechei a janela, fui cuidar da minha vida. Depois, quando eu cheguei lá na aceitação, lembrando que eu fui a parte. Lembra, a pessoa está livre, se libertou. A pessoa disse para mim assim que eu tinha ficado pobre, se libertou de mim. E eu era ofendida. Aí depois, quando eu passei por tudo isso, que eu fui ressignificar, hoje posso falar com tranquilidade, não sinto nada. De vez em quando ele manda mensagem, ou me encontra comigo na rua, ou manda recado ali. Eu não dá o recado que ele manda para mim, mas outras pessoas dá. Que precisa de oração, que precisa de prece. Eu venho para o meu caderninho de oração. Olha, estou contando um segredo para vocês que eu nunca falei em live. Então, eu tenho um caderninho onde eu coloco os nomes para a oração. É um trabalho, não é um trabalho, é um desejo. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de orar pelas pessoas, de vibrar para que essas pessoas vão bem. Eu coloco, eu faço isso com o maior carinho. Por quê? Porque hoje não tem mais mágoa, não tem perdão, tem alegria. Dá para comer na casa dele se convidar de novo. Mas hoje, entendeu? Então, isso que a gente tem que entender, que as emoções mexem muito, muito, muito conosco e a gente precisa de um tempo. Esse assunto vai continuar na próxima live, mas agora 10 para as 8 é a hora de abrir os microfones. Microfones abertos para fazer perguntas, e também, se não tiver nenhuma pergunta, que geralmente fica em silêncio, né, Antônio? O Antônio, quando entra, coloca algumas coisas também na live. Muito bem, os microfones estão abertos. Quem tiver pergunta pode fazer. Lembrando que o assunto está pela metade. Então, se tiver, pode falar, Carlos. Um ensinamento para todos nós, que eu também não sabia. Origem da lua de mel. Olha que é para estranhar, hein? Na Irlanda, na Idade Média, quem se casava tinha que consumir uma bebida durante todos os ciclos da lua, ou seja, durante um mês. E essa bebida era uma bebida fermentada chamada mead, composta de água, mel e malte. Olha Ok? aí, gente. Então, assim, ó, a lua de mel tem origem, na verdade, no ciclo da lua, né? É alguma coisa que deve ser consumida durante os 4 ciclos da lua, tá? Ok? Agora, se é bebida ou se é amor, é por conta do casal. É isso Exatamente. aí. Muito bem, Carlos. Tá Obrigada. bom? É Obrigada por isso. acrescentar aí, né, a origem da lua de mel. Então, é na festa de casamento, na origem lá na Irlanda, para quem não entendeu, o casal tinha que tomar uma bebida composta de água, mel e uma bebida Malte. e um malte
por 30 dias, todos os ciclos da lua, formando uma lua de mel, formando porque você tomou mel. Manter essa lua de mel é um trabalho de cada dia, que nas próximas, e continuando esse assunto, nós teremos várias lives contendo esse assunto. Mais alguma pergunta ou colocação? Não, eu abro para o Antônio. O silêncio é sempre total, né, Antônio? Você pode, deixa eu ver aqui, vivendo no automático, isso mesmo. Nem pensamos nisso, mas você vai entender nas próximas mentorias, viu, Silvânia? A gente vai falar por que que a gente fica nesse automatismo, por que que a gente faz esse gatilho de memória, pode ficar tranquilo. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, Antônio, pode abrir o seu e em minha. Posso falar? Pode sim. Eu não ia falar, mas já que ninguém está falando, opa, deixa eu me posicionar melhor aqui. Eu separei também, em 1990, com 2 filhos, um com 4, outro com 2 anos. E é aquilo que você falou, eu não sofri muito como eu acho. Faz tempo, eu nem lembro direito. Hoje em dia eu me considero outra pessoa, não é? Uhum, isso Mas mesmo. eu lembro assim, que eu continuei vivendo, sabe? Tinha que trabalhar, tinha que... Mas eu separei, eu não tinha pensão para os filhos, minha família me ajudava, tudo isso que você falou, que é uma coisa maravilhosa, sabe? Nós somos 7 irmãos, né? Comigo são 7, tenho 2 irmãos que me ajudaram financeiramente, estou falando, pagaram escola para os meus filhos. Uma outra irmã me deu dinheiro para comprar essa casa, porque a parte econômica estava ruim, então, ó, você quer o valor que eu pagava, né, na Caixa Econômica, não cobria nem a burocracia lá que eles fazem, né, mandar uma carta todo mês para eu pagar, né, enfim, então, é tudo isso que você falou, né, eu lembro assim, como faz muito tempo também, a mulher não era tão posicionada, né, então, quando você para, de repente, mudou tudo o seu dia, porque seu dia é ver o café para o marido, ver a comida para os filhos, fazer o almoço para o marido, arrumar a cama para o marido, né? E, de repente, pô, é um sentimento, assim, sei lá, não sei nem que nome dá. Na potência, a gente se sente perdido, estamos É, perdidos por nós mesmos. mas ainda bem, assim, que eu trabalhava, né? Isso ajuda. Eu, às vezes, fico pensando, quem separa e fica sozinho em casa, acho que é difícil ficar boa, né? Bom, mas enfim, era isso que eu ia falar. Marta, obrigada. Antônio, pode falar agora. É bom acompanhar as, as colocações das pessoas, pena que ficam muito tímidas, né? Tem muita história para contar, muita vivência para se expor, né? Mas as pessoas são tímidas, elas aprendemos a ficar calados, mudos em nós mesmos, sofrendo interiormente, né? Mas eu estava acompanhando do momento que eu entrei, e eu estava pensando assim, no que você está colocando, e os que colocaram também, tudo o que nós conseguimos, tudo, resulta de 3 coisas: esforço, perseverança e dedicação. Então, quando eu me esforço, eu me dedico e persevero em desequilibrar uma relação, ou essa relação pode ser familiar, pode ser amorosa, pode ser de amizade, eu vou conseguir exatamente esse desequilíbrio, sem sombra de dúvida. Por outro lado, quando eu pegar o exemplo da Marta, quando ela se dedica, ela se separou sozinha, com 3 filhos, toda uma situação financeira desagregada, mas o esforço, a dedicação, a perseverança, o auxílio dos outros também se esforçando, se dedicando, perseverando, consegue alcançar os propósitos daquelas aquisições desejadas, sejam elas boas ou não. Isso. Então, nós
vivemos momentos onde nós temos que nos impormos determinados sacrifícios, escolhas. E esses sacrifícios, eles não são esporádicos. Ah, me sacrifico um pouco e depois não preciso mais. Eles são contínuos, dia a dia, momento a momento. Nós precisamos trabalhar, inclusive, as nossas imperfeições pessoais. A quando Principalmente. nós trabalhamos isso? Né? Aí nós vamos nos libertando como indivíduos que somos. Nós vamos saindo dessas paixonites. O pessoal fala, eu tenho paixão. Não, nós vivemos paixonites, né? E essas paixonites, elas são os impedimentos, eu penso dessa forma, que nos impedem crescermos, ascendermos, nós nos libertarmos. Aguardar facilidade no processo da evolução da vida como um todo, depende só de nós, como a Sônia colocou, depende de você, depende de mim e do nosso esforço pessoal. Não aguarde do outro. Porque a expectativa que eu tenho no outro não é a expectativa que ele tem. Ele não vai corresponder, ou ela não vai corresponder. Uhum. E depois entra nesse conflito, nesse ciclone de emoções e sofrimentos, muitas vezes causados por nós mesmos. Eu não diria desnecessários, mas que nós mesmos os procuramos, né? Mas, pela observação que eu pude perceber, é isso que eu tenho para falar. Muito bem, Antônio, é isso mesmo. A expectativa, quando a nossa expectativa, o nosso desejo, ele está colocado na expectativa e no desejo do outro, nós podemos nos frustrarmos. Nós vamos sentir como se tivesse sido passado uma rasteira. Aprendi essa palavra hoje, uma mentorada me conhecia essa palavra rasteira. É como se alguém nos passasse uma rasteira. Então, o que acontece? Se passou uma rasteira, nós vamos com a cara no chão. E nós estamos levantando do chão, desse buraco, desse lugar que a gente foi. Então, a gente precisa alimentar as janelas corretas de memória, os gatilhos corretos de memória. Se eu alimentar só os negativos, se eu alimentar só coisa ruim, eu vou demorar mais para melhorar. Lógico que a gente passa por isso, gente, lembrando que tudo isso é inconsciente. Então a gente demora um tempo para dominar essa fera, de pôr o laço e dominar essa fera que somos nós mesmos, que é o nosso inconsciente. Deixar ele prontinho, cavalgar esse cavalo selvagem, cavalgar do jeito que a gente quer. Demora um tempo, mas é o exercício diário do aprendizado, sim, com esforço, com perseverança, com persistência. E não contar, pelo amor de Deus, não contar quantas vezes você vai cair. Porque tem pessoas que têm mania, mas eu já caí 10 vezes e ainda não deu certo, já caí. Não conta, conta as suas vitórias. A gente não conta coisa negativa, a gente põe, a gente dá valor, a gente prioriza coisas boas, aquelas vitórias que a gente conseguiu. Uhul! Entendeu? É isso mesmo, não tem importância que as pessoas pensem que você é meio louco. Porque às vezes a gente precisa ser mesmo, sabe? Freud diz que a gente não dá conta da realidade o tempo todo, que nós precisamos de mecanismos de defesa. Vou falar ainda dos mecanismos de defesa. Mas às vezes dançar em cima da mesa é um excelente mecanismo de defesa. Então, às vezes, a gente tem que ser meio fora da caixinha também, né? Então, é isso, gente. Não tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, ninguém mais quer falar, então a gente está encerrando. E até a próxima semana, quando a gente continua esse papo tão bom sobre as emoções, certo? Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal
sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!